Obrigado, bom dia, como está? Tudo bem? Igreja Itaquera. Itaquera Church. Estão praticando? Itaquera Church. Vamos praticar um pouquinho, tá bom? Então, esse é Felipe. Ele vai traduzir para mim, porque às vezes eu pronunciar por ser errado, né? Porque eu sou americano, falo inglês, né? Certeza, minha primeira linguagem. Mas ele vai me ajudar, mas eu vou fluir os dois. Ele vai ajudar nós aqui. Obrigado por Felipe, para sua vida, para me ajudar esse dia. I want to thank Pastor Marcelo. Gostaria de agradecer ao pastor Marcelo. I don't know how many times I've been to the church. Over the last 4 years, we've been partners of this church. This church is our family church in Brazil. Nós já estamos com essa parceria há mais de 4 anos aqui com a igreja de Itaquera. Essa é a nossa igreja casa aqui no Brasil. February of 2020, the day after the sin, I came here and spoke the first time. Em fevereiro de 2020 foi a primeira vez que eu estive aqui ministrando nessa igreja. And been back with the youth. I want to say thank you to Pastor Moisés and Pastor Vânia. Também gostaria de agradecer ao pastor Moisés e à pastora Vânia. I love what this church is doing. Eu amo o que essa igreja está fazendo. I've seen this church grow over the last 4 years. Eu tenho visto o crescimento exponencial dessa igreja dos últimos 4 anos. I mean, I remember when we used to park all the cars over here. Eu lembro quando a gente estacionava os carros aqui ao lado. And I think this was more like cement or something here. E aqui era tudo feito de cimento, não era? And I've seen it grow. E eu tenho visto o crescimento disso. And now there's the school. E agora há uma escola aqui. Colégio. Um colégio. Para treinar seus filhos. Para conhecer o Deus mais. Para conhecer o verso de Bíblia mais. Né? The Bible says. A Bíblia diz That parents que os pais are to train up your children in the way that they're to go. Eles precisam treinar os seus filhos para onde eles precisam ir. The Bible also says. A Bíblia também diz. It says teach them in the morning. Ensine eles de manhã. Teach them at night when you lay down in the bed. Também ensine-os à noite quando você for para a cama. And teach them throughout the day when you walk along the path. E também ensine-os durante o dia para que eles possam seguir o caminho. And you think, how do I do that? E talvez você pense, como que eu faço isso? I go to work. Eu preciso ir para o trabalho. And they go to school. E eles vão para a escola. I see them at night. E eu só vejo eles talvez à noite. I'm tired. Eu tô cansado. They want to talk with their friends. They want to play video games. E eles querem falar com os amigos dele, eles querem jogar videogames. And so about oh man. I'm trying to remember what year it was. Probably about 8 years ago, 10 years ago. 8 to 10 years ago. Eu tô tentando me lembrar quanto tempo faz, mas eu acho que uns 8 a 10 anos atrás. My daughter, who's 23. Minha filha, que agora tem 23 anos. She started having a hard time in school. Ela teve um tempo difícil, ela teve umas situações na escola. She was going to a normal public school. Ela ia para uma escola pública normal. But because I was raising her in the church. Mas porque eu criei ela na igreja. And I would take her to church every time we had an event, every time it was open. E toda vez que a igreja estava aberta, eu levava ela lá. And I was teaching her about what a husband's supposed to be. E eu estava ensinando a ela o que um homem, que um marido precisava ser. And why we don't do what the world does. E que a gente não faz o que o mundo diz. Why we wait e por que nós esperamos until we get married até que nós casamos to have intimacy para ter intimidade with our husband. Com o marido. But see, when she hit about 15 years old, e ela tinha provavelmente uns 15, 16 anos de idade naquele tempo. None of the boys in the school liked her. Nenhum dos meninos da escola gostava dela. And she started to ask why. E ela começou a se perguntar por que isso está acontecendo. Because she wouldn't do anything with them. Porque na verdade ela não faria nada com aqueles meninos. And so then girls então as outras garotas started to make fun of her. Começaram a zombar dela ali. They started to joke with her. Começaram a fazer motivo de piada com ela ali. Say, if you don't want to have sex with a boy, you need to do something for him. Porque elas diziam, olha, se você não quiser fazer sexo com esses meninos, você precisa fazer alguma coisa para atraí-los. She started to have depression. E ela começou a ficar depressiva. Because I'm raising her to live for God. Porque eu a ensinei para viver nos caminhos de Deus. And the world wanted to take her in the other direction. E o mundo queria levá-la para outra direção. And she would get on the bus to go to school at 6 o'clock in the morning. E ela ia pegar o ônibus da escola às 6 da manhã. She would probably get home about 3:30 in the afternoon on the bus. Ela chegava mais ou menos umas 3:30 em casa. I wouldn't get home until 5:30 or 6 p.m. Eu só chegava em casa às 5, 6 horas da tarde. So from 6 in the morning till 6 at night. Então quase de 6 da manhã até às 6 da noite.
She got to listen to people. Ela ficava escutando o barulho das pessoas falar no seu And ouvido. all their words. E todas aquelas And all the palavras. treatment. E todo aquele tratamento And que the tinha. abandonment. E todo And aquele the hurt. abandono, And the depression. aquela coisa difícil, aquelas palavras que machucavam. She was so sad Ela estava tão triste consigo mesma, that she finally said, que ela finalmente então disse: I'm going to make a decision just to do this and get it done. eu quero fazer uma decisão e eu vou fazer o que precisar fazer e eu não estou nem aí mais para as palavras de But Deus. let me tell you something. Mas deixa eu dizer algo. I was a father that continued to pray for her. Eu continuei sendo um pai que orava And por continued ela. to pray. Eu And continuei continued to pray. intercedendo, eu And continuei continued to intercedendo. fast. Eu continuei jejuando por ela. And she was spending the night at my mother's house. E um dia ela estava na casa da minha mãe And her phone went off. e o celular dela acabou a bateria. No, it left a message. Alguém tinha mandado uma mensagem. And she's asleep, and so my mother grabbed the phone. E a minha filha estava dormindo, então a minha mãe pegou o telefone. And then my mother read the message E então a minha mãe leu a mensagem que enviaram para minha filha. and discovered what was going to happen. E descobriu o que talvez iria acontecer ali. This is not even part of my sermon. I don't know why I just felt the need to talk to you Isso about aqui nem this. estava programado no meu sermão. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Because I know that we've got girls in here. Mas eu sei que nós temos Boys muitas in here. meninas e meninos I aqui. know we've got parents in Eu sei que here. nós temos pais aqui. And we want to raise our E children. nós queremos colocar, ensinar serve os God, nossos to filhos love God. para servir e amar a Deus. We don't want them to enter into relationships before God prepares them for the Nós não relationship. queremos que eles percam a intimidade antes que Deus We need to prepare start to eles. help them to pray for their future husband or their future wife. E nós precisamos prepará-los para que eles possam orar para o seu futuro marido ou futura esposa. Teach them how to start praying for it. Vocês precisam ensiná-los como é o propósito da oração. And we need to get our children around more E people nós precisamos colocar os nossos filhos That ao think redor de like mais we do. pessoas that think like we do, que that pensem believe like como we do, eles, que pensam como nós that say, I want cristãos, to follow the Bible. que vão pensar I e vão want to dizer, eu follow também what quero God seguir a says. Bíblia, I want eu também my quero daughter seguir to o que o have a Senhor blessed diz, life. eu quero que os meus filhos tenham uma vida I want abençoada, better for her. eu quero o melhor para os meus filhos, And when they walk with God, para que quando eles andem com Deus, you can look at the world. você possa olhar para o mundo, God, I like these 3 girls right here. I'm going to pick this one. e para que eles não possam falar, olha, eu tenho 3 meninas aqui, eu quero essa daqui. But did you take the time? Mas você tomou o Did you tempo, take the time você tomou o tempo, pray? o tempo de to oração, pray for the right boy? o tempo para a pessoa To pray certa, for the right girl? o tempo para orar pela pessoa, Because pelo God menino, knows the pela right menina person certa. to put in your life Porque Deus quer a pessoa certa para colocar na so sua He vida, can then use you. para que Ele possa colocar e elevar Because você, He has a plan and a purpose for your porque Ele life. tem um plano e um propósito na sua vida. And because I was a praying father E porque eu era um pai de oração, and my mom was a praying grandmother, e a minha mãe também era uma mulher de oração, God showed her that message. My mother woke up and got the message. Deus mostrou aquela mensagem para minha mãe. Minha mãe acordou e viu aquela mensagem. God gave us the warning. E Deus nos deu um aviso do que iria acontecer. But then I had to take action. Mas aí depois eu, como pai, precisava tomar uma atitude naquilo. I took her out of that school. Então eu tirei a minha filha daquela escola. I told God, E eu falei, Deus, I don't know how I'm going to afford this. eu não sei o que eu vou fazer com isso. At that time, I was in the military. Naquele tempo eu estava servindo ao exército americano. I could have gotten a little bit nicer car. Talvez eu até poderia comprar um carro melhor naquele tempo. Because now I'd been in the military for about 15 years. Porque eu já estava no exército americano há 15 anos. And everybody was getting nicer car, a nicer truck. E todo mundo do meu trabalho estava conquistando essas coisas, melhores carros. And I said, God, Mas eu disse, Deus, I'm going to sacrifice. eu vou sacrificar. I'm going to sacrifice something for me, Eu quero sacrificar algo para mim, for something for her. para algo para minha filha. I'm going to drive this old car. Eu vou continuar dirigindo o meu carro velho, It's got the ripped seat right here. que já tem buracos já no assento do carro. And some of the paint was coming off. E até a tinta já estava saindo já. But other captains, Mas outras pessoas, outros capitães, Capitães. lá do meu trabalho, eles têm carro novo, caminhão novo, bonito. eles tinham uma truck bonita, um carro bonito. And every time I would drive that car, E toda vez que eu dirigia aquele carro velho, a little 4 cylinders, só 4 cilindros, gente. and other people had 6 E cylinder, 8 outras pessoas cylinders. tinham carros de cilindros maiores, 8. Down the highway. E eu estava ali na estrada. I would get to work E eu chegava no trabalho. and I'd go, God,
E eu falava, Deus, Thank you, God, for this car. obrigado, Senhor, por esse carro. They've got nice cars. Eles têm carros They melhores. got nice trucks. Eles têm talvez carros maiores. Bless my daughter in school. Talvez, mas eu quero Bless my colocar, daughter in school. mas eu quero tocar Give a her minha new filha friends. lá na escola. Dê a Help her ela, to learn Senhor, the Bible better. bons amigos. Because Coloque your ela a word- Bíblia no seu coração. Your word Porque said, a palavra diz teach her in the morning, que você precisa ensiná-los de manhã, teach her at night, ensine-os à and noite teach her alone e today. ensine-o durante o dia. Now I need to teach her alone today. I need help. Mas para eu ensinar durante o dia, eu precisava de ajuda. So God, I'm going to take that money for that new car, Então, Senhor, eu vou tirar o dinheiro desse novo and carro I'm going to pay for this school. e eu vou pagar uma escola melhor a ela. She went to school there. Então ela foi para essa nova escola. We cut all her old relationships. We cut all the old Então relationships. ela terminou e parou de falar com os velhos amigos de outra escola. We started to attend church there. E a gente começou a ir a uma igreja ali. She started learning a new Bible verse every week. Toda semana ela decorava um novo versículo bíblico. On every Wednesday night, they had the jovens, The youth, the youth gathering every Wednesday. E toda quarta-feira à noite eles tinham uma reunião de jovens ali. But before they did the night service, Mas antes deles terem esse culto, the kids that showed up early, os jovens que apareciam ali mais cedo, they put them in a van, eles colocavam numa van and they would go visit neighborhoods e eles iam visitando os bairros and knock on doors e batendo nas and portas tell people about e Jesus. falando para as At pessoas sobre 16 and Jesus. 17 years old, Jovens de 16, 17 anos. they were winning people to Christ. E eles conseguiram ganhar muitas pessoas para Jesus. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Esse que você quer para seus filhos. É isso que você precisa querer para os seus This filhos. is why I believe greatly Por isso que eu acredito in fortemente Christian-based education que uma educação cristã to help us. ajuda-nos. To help us. Ajuda-nos. I believe Eu creio that if you pray que se você orar and you pray e você orar and you ask God to help you, e você pedir para Deus te ajudar, He'll help you. Ele vai te ajudar. Now let me go back to the sermon. Mas vamos aqui voltar para o texto. All of that was to say, I said all of that Eu disse tudo isso para dizer because I see what God's doing porque here. eu sei o que Deus está fazendo I nesse see lugar. how God is using Eu sei Itaquera como Deus Church está usando Itaquera to Church transform para a transformar neighborhood, um bairro, transform a city. para transformar uma cidade. You know, I was praying Eu estava orando and I said, God, e eu disse, I Deus, see what's happened in these eu last sei o 4 que está years. acontecendo nesses I últimos see the 4 anos. salvations. Eu tenho visto salvação. I see the people Eu transformed. tenho visto as I see pessoas what's sendo happening. This transformadas. is like a battalion. Isso aqui é uma batalha, Senhor. And you know what I heard? E você sabe o que eu escutei de Deus? It's not a battalion anymore. Não é uma batalha It's a mais. brigade. Já é uma brigada. It's one level maior. É um nível acima de uma Because batalha. it's doing more. It's Porque vocês reaching estão more. fazendo mais coisas aqui. It's taking more territory. Então vocês estão tomando mais territórios espirituais também. And I made a declaration here with Pastor Moises right here. E eu fiz aqui algo com o pastor Moisés bem neste lugar. I've got a photo of us standing right here. Eu tenho uma February foto. 2020. Eu tenho uma foto de fevereiro de 2020, quando eu estava aqui. And we said, we claim E nós dissemos, nós clamamos, Itaquera que nós dizemos que Itaquera for God. é do Senhor. Like a soldier when he shows up to a new territory. Como um soldado que acaba de chegar num novo He território, plants in the ele ground planta ali a bandeira of his nation. da sua nação. But we plant the bandeira do Nós céu. estamos plantando a bandeira dos céus aqui. Itaquera Itaquera será salvo. Itaquera Itaquera será salva. Fala comigo. Itaquera será salvo. Repita comigo. Itaquera será salvo. Não vai ter mais prostituição aqui. Não vai ter mais drogas aqui. Não vai mais ladrões aqui. Vamos começar a orar para um avivamento de acordar a igreja. Vai acordar pessoas. Vai conhecer, eu preciso de Deus. Eu preciso de uma nova vida. Eu preciso servir a Deus porque eu quero o meu bairro. Eu quero o meu cidade. Será salvo, curado, servindo o Senhor. Amém? Vamos começar com o texto. Ezequiel. Vamos para o texto de Ezequiel. Ezequiel 47. Ezequiel 47.
we need to be able to enter in with God. And we need to be able to be ready. Let's see what God says about Him. What do we need from God? We need... let's go. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer e o que Ele está dizendo sobre Ele. Então nós precisamos ler as Escrituras e entender o que o Senhor irá dizer, está dizendo para nós a todo momento. Acompanhe comigo. Because sometimes porque algumas vezes we can't live for God nós não podemos viver para Deus because we're full of so much hurt, porque nós já estamos and cheios so de much pain. tanto machucado, We're full tanta of so dor. much Nós unforgiveness estamos cheios de coisas que não because people perdoamos. gossiped about us. Porque as pessoas talvez falaram sobre People nós, abandoned us. as pessoas nos People abandonaram, betrayed us. as pessoas nos traíram. And so we can't live for God because we're carrying all this junk. E aí a gente não consegue viver para Deus porque nós estamos levando todo esse lixo conosco. And then when we get near our family, E aí quando a gente chega na nossa we get casa, near na nossa our família, spouse, para nossa esposa, para o nosso we marido, dump all the pain and all the junk and all the talvez hurt on nós top of them. continuamos levando esse lixo e tudo aquilo que nós carregamos a eles. Vamos ler esse texto. Vamos ler esse texto. Ezequiel 47, verso 1 diz: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltando para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Verso 3. O homem foi para o lado leste, como uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguiria atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Araba, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Onde o rio corria. Onde o rio corria, rio fluir, todo viverá. onde o rio fluir, tudo Onde o rio viverá. Where the river flows, Nós somos os rios de águas vivas, there's life. e onde há rios de águas vivas, So há to be vida. life, Então, para que exista there's vida, got to be healing. precisa primeiro haver cura. Healing comes from the river. E a cura vem do rio. The trees grow because they access the living water. As árvores crescem porque elas têm acesso a águas vivas. The trees can grow because they access the living water. As árvores, elas crescem porque elas podem ter esse acesso às águas. The river flows from the throne room of God. E o rio, ele desce do trono de Deus It touches his feet e toca os seus and it pés flows e flui through a desert. até o deserto. It flows through a desert. Flui até o deserto. A desert is where nothing lives, Gente, o deserto é um lugar onde nada habita. right? Everything's dead Tudo and lá nothing's está alive. morto, nada está vivo ali. But when the river starts to Mas flow, quando o rio things come to começa a life. fluir, as coisas começam a gerar vida. Is your job a desert? Talvez o seu emprego seja um deserto.
Do you have relationships that feel like deserts? Você tem relacionamentos que você se sente que é um deserto? Relationships with friends, Relacionamentos com amigos, relationships with family, relacionamentos com a família, a mother that you haven't talked to in years, uma mãe que você não tem a falado há father you haven't talked anos, to in years. um pai que você já não fala há You anos. come home and you don't talk to your wife Você or your chega na sua husband. casa e você não fala com a sua You esposa, go com to seu a separate marido. room. Você vai para um You quarto sit in front of the separado. television and you Você zone liga a out. TV e você fala, aqui eu vou ficar. Because your life is dead. Your A sua life is vida like a está desert. morta. A sua vida está como um deserto. Everything in your life is not going the way you want it to. Tudo na sua vida não está acontecendo como você gostaria. Your children don't want to talk to you anymore. Seus filhos já não querem mais falar com você. It's become a desert. It's become Está dry. se tornando um deserto, está ficando seco. When's the last time you went back to the river? Qual foi a última vez que você voltou ao rio? And let me go and let me put my foot in. E qual foi a última vez que você Let falou, me get olha, into the deixa eu river just a colocar o little meu bit. pé aqui, deixa eu sentir o rio da presença. Because he says the river comes to your ankles at Porque one diz point. que o rio, ele primeiro bate nos seus And tornozelos. so we can come to God and get a little bit of the river on us and clean our feet. Então nós podemos nos achegar a Deus e sentir um pouco we do can also rio come and nos get a little nossos bit deeper. tornozelos. Mas nós podemos ir mais profundo. Who here says that I need some of that living water? Ou você diz, eu preciso de I pouco need dessa living água water in viva. my life. Eu preciso dessa água I viva na need minha healing vida. in my life. I Eu need healing in preciso my cura relationships. na minha I vida, need nos healing meus in my relacionamentos. job. Eu preciso cura no meu trabalho. Jesus said, Jesus diz, he was at a festival ele estava num festival and he stood up at the festival. e ele se levantou nesse festival, In John nessa chapter festa. 7. Em João capítulo 7, verso 37. So everybody's sitting down Então todo mundo estava sentado. and he stands up. E ele se levanta em João 7,37. If he stands up, he was getting everybody's attention on him. E se ele se levanta do nada é porque ele queria chamar a atenção das pessoas. And then he said in a loud voice. E ele fala, a Bíblia fala que ele diz numa voz alta e clara. So if he stood up and said in a loud voice, it must be important. Am I right? Então, preste atenção, se ele estava sentado e se levantou e disse em voz alta, é porque algo seria importante que ele iria dizer. Você concorda? Let anyone who is thirsty E aí ele diz, se alguém tem sede, come to me and drink. venha a mim e beba. Whoever believes in me, E ele continua no verso 38, aquele que crê em mim, the scripture has said, como diz as escrituras, rivers of living water will flow from within. do seu interior fluirão águas vivas. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. He told the Samaritan woman, Ele disse para a mulher samaritana, if you would ask me for a drink, se você me pedir água, not this water, não essa água, ask me for the water I mas have. pedir a água que eu tenho. And he was talking about this verse in E ele Ezekiel, estava falando sobre esse verso em Ezequiel que nós because lemos. remember, it comes from the throne room, Porque a água vem do trono de Jesus Deus, came from, onde where Jesus his Father is veio, sitting. onde o Pai dele está sentado. And he says, if you ask E me, ele disse, se você pedir para I'll mim, give you some of the water eu from my vou te throne dar um room. pouco da água do I'll meu give you some trono. of the water that Eu my te dou Father um has. pouco da água do meu I'll give Pai. you the water of life. Eu te dou um pouco da I'll água give you the daquilo water que to eu heal your tenho para marriage. te dar. Remember, she had 5 husbands and was living with another. A mulher samaritana, ela tinha 5 homens, mas estava vivendo com outro. And he wanted to heal her. E ele gostaria de curá-la. He naquele wasn't momento. there to judge her. Ele não queria julgá-la. He said, naquele come to momento. me. Ele falou, olha, vem até mim. You've been walking in the desert. Você está andando muito And no you're deserto. lost. E você está You perdido. don't know where to go. Você não sabe You don't know what onde to ir. do. Você não sabe o que But I'm telling fazer. you, come to Mas eu me. estou falando, vem para Come to mim. me. Vem And I'll para give mim. you water. E eu vou I'll te give dar you água. water. I'll Eu give vou you te dar water. água. I wanna heal Eu you. vou te dar água. Eu I quero wanna te give you curar. life. Eu quero I curar a want to sua give you a life vida. in abundance. Eu quero te dar uma vida abundante. João 10:10. Eu venho para te dar vida, abundância. João 10:10. Vida, abundância. Abundância de amor. Abundância de paz. Abundância de alegria. I want to give you abundant life with your children. Eu quero te dar uma vida abundante para os seus filhos. I want to bless you Eu financially. quero te abençoar financeiramente. But I have to trust you. Mas eu preciso confiar em I have você. to know that you're going to use that blessing correctly. Eu quero que você use essa bênção corretamente. Are you going to use the blessing financially Você vai correctly? usar essa bênção corretamente I'm praying and I'm financeiramente. praying and I'm praying for finances. Eu oro por finanças. And God says, Mas Deus diz, where's your heart? cadê o seu coração?
Have you allowed your heart to be healed? Onde está o seu coração? Ele está Have curado. you taken your eyes off the things of the world? Você tirou os seus olhos das coisas do mundo. Maybe Talvez you haven't received that blessing yet. Talvez você ainda não recebeu a bênção. It is there Está lá, ela já está pronta. because He wants to give it to you. Porque Ele quer fazer isso para He você. doesn't love one child over another. Ele não vai deixar um filho seu abatido. Who has multiple children here? Quem tem mais de um filho aqui? Mais 2, 3 filhos. Quem tem mais de 2, 3 filhos? One is good at sports. Um é bom One is good at em esportes, outro é melhor Maybe em one's good outra at área, computers. outro é melhor no computador. Do you love all three of them the same? Mas você ama os 3 ou mais filhos igual? Não ama? And He's much more perfect than we are. E Ele é muito mais perfeito do que nós somos, gente. But He wants us to prepare our hearts. Mas Ele quer preparar os nossos He corações. wants to know that when He pours out this blessing on you, Ele quer saber que quando Ele derramar as bênçãos sobre nós, that you're going to use it to grow the kingdom. que nós vamos usar essas bênçãos That para o you're going to reino use it to bless the dele. kingdom. Que nós vamos abençoar o reino dele através That das you're then going to bênçãos. open your house Que você vai abrir a sua and you're going to casa. invite your neighbors Que over. você vai convidar os seus And you're not vizinhos. going to ask them to pay or bring anything. E que você não vai falar, olha, você precisa pagar ou trazer You're going to alguma make a coisa. little cake. Você vai You're fazer going to make talvez um some bolo. coffee. Você vai fazer um Because café. God's blessing you Porque financially. Deus está te abençoando And financeiramente. maybe He blesses you a little bit more. E talvez Ele abençoe você ainda mais. And then you start to buy cestas básicas. Para que você comece a comprar cestas And you take it básicas. to a comunidade. E você comece a levar às comunidades que Maybe precisam. you go to Cracolândia Talvez você vá para Cracolândia. and you go pray for people. E você vai orar pelas And you buy them pessoas. some clothes. Talvez você vai comprar a eles roupas novas. Maybe you go to Nordeste. Talvez você vai para And you do a mission trip. Nordeste, para uma missão. Maybe you give some money to a missionary. Talvez você vai dar o seu dinheiro para um missionário. I'm not talking about the 10% you give to your church. Eu não estou falando sobre os 10% que você dá aqui na igreja. The Bible says give 10%. A Bíblia diz, dê os That's 10%. already God's. Isso já está definido. The 10% is already God's. Os 10% já está definido. Now, if you really want to start giving out of your heart, Mas se você quiser realmente dar de todo o seu coração, you'll start to give for His kingdom. você começa a viver o reino de Deus sobre a terra. 15 years ago, 15 anos atrás, my pastor preached a sermon. meu pastor pregou um sermão. He preached on giving to God and giving out of your heart. Ele estava pregando sobre dar tudo a Deus e dar tudo de Have a coração. heart of gratefulness. Ter um coração agradecido. How to open your heart and give to God. Abrir um coração e entregá-lo a Deus. The Bible says build up your treasures in heaven. E a Bíblia diz que o resumo é aquilo que Ele tem preparado para você está nos céus. During this same time period that my daughter's starting to go to a school that I'm having to pay for, No mesmo período que a minha filha começou a frequentar aquela escola que eu falei que eu paguei para ela, I made a decision. eu fiz uma decisão. In our church, we had a big map of the world, Na nossa igreja nós temos um mapa muito grande do mundo todo. and our little bitty church had our church and then little bitty strings connected to people in different places around the world. Então lá na nossa igreja nós tínhamos um pequeno detalhe mostrando onde era a nossa igreja e tínhamos vários outros pontos ligados a esse, mostrando que éramos conectados com pessoas de todo o mundo. And our church was a helping church. Porque a nossa igreja estava Our ajudando church outras wanted to pessoas. tithe outside the church. A nossa igreja nós estávamos saindo das 4 paredes da igreja. And so he preached that sermon, and I said, God, Então ele pregou today, aquele sermão e eu disse, I want to Deus, go hoje above 10%. eu quero dar mais que meus 10%. So I started to give 11%, Então eu comecei a dar 11%. and then 12%, E aí depois eu comecei a And dar then 12%. E depois 13%. 14%. Over years, E over depois, some years, cada ano, cada semestre que over passava, about a 5 to 7 year period, eu começava, over a 5 to 7 year period. até de 5 a 7 anos, eu comecei a entregar ainda mais. See, my rank in meu the military ranking- kept going up. E quanto mais eu entregava a Deus, o meu ranking no militar, onde eu trabalhava, começava a crescer. But I stayed living at this level. Mas eu comecei a viver nesse nível. I said, I'm going to keep living at this level of a new captain, Eu falei, olha, eu vou começar a viver nesse nível de novo capitão. and I'm going to use the extra. E eu vou usar o que eu ganho extra, I used it for my daughter's school. eu vou usar apenas para a escola da minha filha. And when I got a little extra, E quando eu tiver um pouco I mais, started giving it to missionaries around the world. quando eu tiver um pouco mais, eu vou começar a abençoar todos os missionários do mundo. I remember when I finally hit 20%. Eu me lembro quando finalmente eu alcancei os 20% de entrega a It Deus. was December. Foi dezembro. I was sitting down doing all my the government taxes Eu and everything.
Eu estava sentado ali fazendo todos os meus cálculos de imposto que eu precisava dar para o governo. What did I give to the church? O que eu tinha dado para a igreja, o que eu tinha abençoado. And when I did the math for how much money I made that year, E quando eu fiz a matemática, as contas ali de quanto eu tinha feito no ano e quanto eu tinha abençoado, I had given 20% to eu God. vi que eu tinha dado 20% a Deus de tudo aquilo que eu tenho. I began to just cry. E eu comecei a chorar ali. I was so happy. I was like, God, I made it. I did it. Eu estava I tão did it. It feliz was a porque eu goal. falei, Senhor, eu fiz, eu consegui. It took me about 5 or 7 years Me deu apenas 5, 7 anos para conseguir of fazer isso. sacrifice. Um sacrifício. Sometimes we sacrifice for something better. Às vezes nós sacrificamos por coisas melhores. When we maiores. decide to fast and pray, Quando nós decidimos jejuar e orar, right? Sometimes the first year we fast for 3 weeks or 1 month, às vezes nós jejuamos por 3 semanas, um mês, but we're sacrificing for something mas better. nós estamos sacrificando por algo maior. Okay, so got a question for you. Então eu tenho uma pergunta para você. Think about how much you made, say last year. Pense em quanto você conseguiu ganhar e fazer com seu salário How much did you make last year? no ano passado. Pense aí, quanto você conseguiu arrecadar com as suas fontes no ano passado. Okay, so let's say you made 20,000 reais last year. Vamos dizer que você fez 20 mil reais ano passado inteiro. But you lived on that and you figured out how to give 12% and 15% to God. Mas você entendeu que você pode dar mais do que 10% a Deus. I promise you, I am not telling you this because I want money. Eu te prometo que eu não estou I'm not falando isso asking you to porque eu give quero more seu money to the dinheiro. church. Eu não quero que você dê mais dinheiro, não é isso. I want you to have a better blessing. Mas eu quero que você tenha I uma want you to have a bênção ainda thankful maior. heart and Eu a quero que grateful você heart. tenha um coração agradecido, um wanna coração see entregue a blessings in your Deus. life. Eu quero que você viva as bênçãos na sua vida. So, we're going to say you made 20,000 reais Então vamos dizer que você the fez last 2 years 20 in a mil row. reais no último ano. What would you think would happen? Because God said He took the one with 1 coin, 2 coins, and 5 coins. O que você acha que aconteceria? Porque Deus ele já fez os milagres com... The parable of the 1 coin, 2 coins, 5 coins. Porque Deus já fez a parábola dos milagres com 1 moeda, 2 moedas e 5 moedas. And He said that He could trust the one with 2 coins and 5 coins because He knew that they were going to do the right thing. E ele disse que ele confiou e abençoou aquele que entregou 2 moedas e 5 moedas porque eles fizeram a coisa certa. I'm going to tell you something really, really good in a minute. I E eu vou promise. te dizer algo muito, muito bom, eu prometo para você. I was given that extra 10%. I was given 8%, 9%, 20%. Eu estava dando aqueles 10% a mais. You can't outgive God because He's going to give it back. Mas você não dá para Deus, porque You na can't verdade Ele outgive vai God te because He's going to give devolver. it back. Você não pode na verdade dar para Deus, porque Ele vai te devolver tudo aquilo que você faz. I got out of the military. Então eu saí do... I retired from the Eu military. saí do exército, eu me aposentei do exército. I went to Massachusetts. Eu fui para Massachusetts God gave me a restaurant. e Deus me deu um restaurante para eu abrir ali. I sacrificed for so many years. Por causa de um sacrifício que eu fiz por tantos anos. I always drove the older car. Eu sempre continuei dirigindo aquele carro velho. I always used the oldest clothing. Eu sempre continuei usando as minhas roupas mais velhas que I as que eu gave tinha. better clothes to my children and to my wife than for me. Eu comprava roupas melhores para as minhas filhas, para a minha esposa do que para mim. I didn't go out. I didn't do things. I didn't go have fun. Eu não saía, eu ficava mais em casa, eu não me divertia tanto. God bless me in the future. Mas eu God pedia, bless my Senhor, children with abençoa meu futuro. Bless my children with a good relationship with you. Senhor, abençoa as minhas filhas no futuro e para que elas tenham um bom relacionamento contigo. And God, if you want to, E Senhor, se você quiser, give us enough money to live on to pay for their college to do this. nos dê condições de arcar com despesas para a faculdade dos nossos filhos. Eu dizia isso. I got to Massachusetts. Então eu cheguei nessa cidade de Massachusetts. Normally when you start a business off, it starts very slow. E você sabe, quando você abre um negócio, começa And muito sometimes devagar. it takes years to build up. E até você sabe que demora anos para crescer um empreendimento. Sometimes it takes years to build up. Até anos e anos para crescer aquilo. I walked in the first year. Então eu entrei no primeiro ano. My last year in the military, E era o meu último ano no meu I was a no major exército. in the military. No último ano do exército, I had eu era um 22 years of capitão, service. um comandante, servia ali. My top salary, Eu era um dos salários mais tops ali. the last salary I had, O último salário que eu tinha, I made 10 times my first year in the restaurant.
Eu fiz o último salário que eu tinha no exército militar. No primeiro ano do meu empreendimento, eu consegui fazer 10 vezes mais daquilo que eu fazia. What's 10 times 20,000? O que é 10 vezes mais de 20 mil reais? Pense nisso. I told you that because we have a God that honors His principles. We have a God who loves you. Eu estou falando isso para você porque nós servimos a um Deus que honra os seus princípios. He que te will honra. follow what He tells you. Ele vai fazer aquilo que If Ele fala you para você honor fazer. Him with what's in your Se pocket, você honrar He'll a honor Deus you. com aquilo que But você He tem, needs to know Ele where vai your honrar heart's você at. com aquilo que He Ele needs to tem. know where your heart's Ele at. quer saber o que Are está you no seu willing to give coração. to the kingdom? Você está disposto a dar tudo ao reino? It's not about a new car. Eu não estou It's falando not sobre about um a new carro novo. house. Não estou falando sobre uma casa nova. God gave me 10 times more. Deus me deu 10 vezes mais. And I took it and I gave it back to God. E eu peguei e dei de novo para Ele. And He gave it to me again. E Ele me dá the next novamente. year. And I Ano gave it passado. again. E aí eu dou para Ele novamente. And He keeps giving it back. E Ele continua me abençoando We're de having a volta. competition E nós estamos tendo uma competição. because I don't need that to live on. Porque eu não preciso desse dinheiro para viver. I can live on 20%. Eu consigo viver com 20%. And I can bless 15 to 20 E eu consigo- missionaries and ONGs around Eu the world. consigo abençoar 15 a 20 missionários e ONGs a todo mundo. I can come and visit 5 states in Brazil. Eu consigo vir e visitar 5 estados do Brasil. And I don't need churches to pay me. E eu não preciso I que don't as need churches igrejas in America. I arquem don't need comigo. churches because God's blessed me to Porque come do Deus this. está me abençoando para servir Because a I give it obra back to the dele. kingdom. Porque eu estou I fazendo don't isso want para my o treasures reino. here. I want my treasures in heaven. Eu sei que minha igreja não é aqui, é minha igreja no céu. Eu quero os meus tesouros nos céus, não aqui. Eu não preciso um novo carro. Eu não preciso de coisas. Eu quero ganhar as almas para céus. Eu quero ver milhões de almas para céus. Porque isso é tão mais importante de ter uma casa nova, uma carro zero, de Mercedes. Eu não quero. Eu quero ver libertações. Eu quero ver pessoas libertas, viver uma vida de paz e alegria de amor. I told you that story Eu te contei essa história because I want you to think, que eu quero que você pense. how can I Como eu fall in love with God? posso me apaixonar por Deus? I don't want to be the one coin. Eu não quero ser a pessoa que I dá want uma to be the moeda. 2 coins Eu quero and the ser uma 5 pessoa coins. que dá 2 moedas ou 5 moedas. But God, how will I give it to you? Mas Deus, como eu dou a ti? Como Will you eu make a entrego? promise to give it back to God? Você faria uma promessa hoje para God, I'll entregar give you this tudo a percent. Deus? Senhor, olha, hoje eu vou fazer uma decisão e entregar tudo para ti. You pay your home payment. You pay your rent. Você paga o seu aluguel, You pay your car. você paga o seu carro, You pay your credit cards. você paga o seu cartão de crédito. If you make a decision Se você fizer uma decisão, and you say 20%, vamos dizer 20%, you separate that out and you give it. você separa aquilo e dá. It's not mine, it's God's. Não é mais And if He meu, é wants de me to have Deus. more, He'll give it. E Deus quer que você tenha mais. Então I'm Ele vai te asking you dar. to get into a river. Eu estou te pedindo para que você I'm asking you to get into a fique river of His perto do rio, presence. para que você fique perto Not do just rio healing, da presença dele. But for His presence. Mas não para sua cura, mas pela presença dele. Because when you get into His presence, Porque quando você se achegar à presença dele, see, I can sit at the edge of the river você pode prestar atenção. Eu posso sentar à margem and I do can rio put my feet in the e water eu posso colocar os meus pés sobre as águas. and it feels good. E parece até bom quando coloco o And pé. it might refresh me a E little pode bit. até me refrescar um pouco quando But eu then estou I com o can pé. get into the water, I can let it get up to my knees. Mas eu posso talvez entrar um pouco mais profundo até os meus joelhos. We just got finished doing a 1-week mission in North Goiás. Nós acabamos de terminar uma missão lá do norte de Goiás. And I got to get in the Rio de Macacão. I got to get in the Rio, the E eu Rio tive de Macacos. que entrar em um rio de macacão ali. Because there's a lot of macacos. Eu tive que entrar no rio cheio de macacos. The name of the river, Monkeys. the name of the river is that because there's so many monkeys. O nome do rio é Rio de Macacão porque existe muito macaco ali. But we got in the river Mas a gente chegou ali naquele rio. and it's like 38 degrees. Estava tipo uns 38 graus de tão calor. But when I got in the water, Mas quando eu fui me chegando à água, I got in the water and eu entrei, eu fui me aprofundando. I didn't feel the heat anymore. Eu já não sentia mais o I wasn't calor. sweating anymore. Eu já não estava mais I was feeling suando. refreshed. Eu já estava me sentindo fresco. Everybody started to smile. Todo mundo começou a sorrir. Everybody started to laugh. Todo mundo começou Everybody a started to rir. play in the Todo mundo water. começou a brincar na água. And God is saying at my E throne, Deus está dizendo no meu I have a trono, river. eu tenho um I have a rio, river of life. eu tenho um rio And de it's vida, flowing.
está fluindo, está fluindo, está fluindo. Esteja dentro do rio de Deus. Because I want to refresh you. Eu quero refrescar a sua I vida. want to clean you. Eu quero colocar você sobre I as want you águas. to drink this water. Eu quero que você mergulhe e beba as I águas. want you to drink this water because I want it to flow out Eu of quero you. que você beba essas águas para fluir sobre você. If you don't let the water get in you, Se você não deixar It Deus can't come colocar out of you. as águas dentro de você, não tem como a água sair sobre você. how can you give living water to somebody else Mas como você vai dar água para outra pessoa se você não deixou entrar? if you're not constantly getting? Se você não está constantemente se abrindo às águas de Deus. And you get right there in your bedroom E você precisa chegar no seu and you quarto start turn on your music e desligar and todas you as start to worship conexões e and you músicas start to pray e começar a adorar and God looks down e on orar you para Deus. E and Deus vai like a big old começar, cachoeira. Deus vai começar a derramar The sobre water starts você to fall como on uma you. The cachoeira. water starts to fall A on água you. vai começar a cair sobre você como uma And like the cachoeira. prodigal son who was dirty, E tudo aquilo que estava perdido, like the prodigal son who was dirty, como o Filho pródigo. pródigo que estava he perdido. was dirty. Ele estava He was in the sujo. mud. Ele estava was na living in the lama. world. Ele estava vivendo na lama ali. Vamos ler esse texto aqui rapidinho. Vamos ler. Galatians 5. Vamos ler esse texto rapidamente. Gálatas 5. Galatians 5:19. Gálatas 5:19. Galatians 5:19. Gal- The acts of the flesh are. Oh, tem? Ok. Tá bom, vai. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. The prodigal son, O filho pródigo, he was living in sexual immorality, ele estava impurity, vivendo uma debauchery, impureza, ele estava vivendo uma idolatry, ele estava jealousy, vivendo idolatria, anger, ele estava vivendo na ira, selfishness, ele estava vivendo envy, com orgulho, drunkenness, ele estava orgies. vivendo na The bebedeira. prodigal son O was filho living pródigo that Bible estava verse. vivendo a isso que nós acabamos de ler. And some of us are living like that. E muitos de nós estão vivendo ainda Because we're still como trying to live esse with one verso. foot in the church and one foot in the Porque nós world. estamos tentando viver com um pé na igreja e um pé no mundo. We want to continue to watch those kinds of movies that we Nós shouldn't watch. gostamos ainda de assistir filmes que We a still gente não want to watch deveria those estar kinds assistindo. of television shows that show sexual Muitas vezes a immorality. gente coloca na nossa televisão coisas que produzem But imoralidade how do sexual. we live like that Mas como nós vivemos and assim glorify e God? continuamos a Because glorificar a God is Deus? holy. Porque Deus ele é God is santo. holy. Deus ele é santo. Ele é holy. Ele é He is santo. Ele é santo. 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 Santo é o nome Santo dele. é o nome Ele é santo. é Ele é santo. puro. Sim. He is pure. He Ele é is puro. clean. Ele He é is limpo. not dirty. Ele não tem sujeira, ele não tem lama no seu nome. Don't take a blessing Então, para tomar uma bênção, and use it for the enemy. às vezes a gente toma uma bênção e usa para o inimigo. Don't use a blessing for the enemy. Não use a bênção para o Don't inimigo. bless the kingdom of Satan. Não Bless the kingdom abençoe of o reino God. das trevas. Bless the kingdom of God with what you Abençoe o have. reino de Deus com aquilo que você tem. I've got a question for you. Eu tenho uma pergunta a você. What's the difference between God or Jesus Qual a diferença entre Deus, Jesus, as your Savior como o seu Salvador or as your Lord? ou como o seu Senhor? What's the difference? Qual é a diferença? What's the difference between Him as Lord or Savior? Is it the same thing or are they different? É a mesma coisa ou é diferente para você? I don't want to die and I don't want to go to hell. Ó, eu não quero morrer, eu não quero ir para o inferno. So He's my Savior. Então talvez para você ele é seu Salvador. So I ask Jesus to pull me out of the mud. Então eu peço para Jesus me tirar da lama. So He takes us out of the dirty mud. He takes us out of the dirty world. Então ele me tira do mundo, ele me tira do pecado. But then as we start to go home, Mas quando a gente está indo para casa da salvação, we get off the path and we go the wrong way. nós muitas vezes saímos do caminho e começamos a andar num caminho errado. The Bible says, large is the path that leads to destruction. A Bíblia diz que largo é o caminho que leva para a destruição.
then the whole world is going in that direction. Todo mundo está andando nessa The direção. whole world. Todo o mundo. Your neighbors, your friends, Os your seus job. vizinhos, os seus amigos. And God says, narrow E Deus diz, curto ou estreito is the path é o caminho that He's called you to. que Ele te chamou para andar. Because it's a path that everybody doesn't walk on. Porque é um caminho que nem todo mundo The anda. path is very narrow because everybody's not on the O path. caminho é muito estreito porque não há todo mundo nesse caminho. Sometimes you might need to walk alone. Talvez você vai ter que andar sozinho nesse You're going to caminho. walk alone even among friends at church. Você vai andar sozinho até com os amigos da igreja, Because talvez. people understand this Bible verse differently. Porque as pessoas entendem de uma outra maneira esse versículo. Open your mind, open your Então heart. abra seu coração, abra sua mente. The Bible A says, Bíblia diz: aquele que participam essas coisas não herdarão herdarão. o reino de Deus. Minhas palavras. Essas são as minhas palavras. Are those my words? Essas palavras são minhas. Inveja, Olha aqui, veja isso. embriaguez, orgias, pornografia é orgias, coisas semelhantes, fofoqueiro, colhânia, Calúnia, seu amigo, seu irmão, sua irmã. You talking about people behind their back. você fala sobre as pessoas nas costas dela. You see, if Jesus is your Savior, Mas preste atenção, se Deus é o seu Salvador, then He has to be your Lord. então também Ele precisa ser o seu Senhor. They come together, they're not separate. Porque isso é uma coisa junta, não é separada. You don't make Him Lord, He is Lord. Você não faz Ele se tornar Senhor, Ele já é o Senhor. So I got a question then for you. Então eu tenho uma pergunta para você nessa manhã. In the dictionary it says No dicionário diz that Lord is someone having power, authority, and influence. que Senhor é uma pessoa que tem poder e autoridade e influência. He's a master or a ruler. Isso significa que Ele é o mestre ou aquele que ordena. Jesus is Lord. E o Senhor Jesus But é o today, nosso Senhor. many people are in the church Mas muitas pessoas hoje na igreja and they say, Jesus, I just want you to be my Savior. I don't want you to be my Lord. dizem, olha Senhor, I o don't Senhor want you é to o meu control my Salvador, life. mas o Senhor não é o meu I don't want Senhor. you to make my decisions for me. Porque eu não quero tomar todas as decisões para ti. Jesus Christ is referred to Lord 740 times. Jesus Cristo é referido na Bíblia como Senhor 740 vezes na Bíblia. You think it might be important? Você acha que isso é importante então? Therefore God raised him to the highest place. Deus o elevou para o lugar mais alto. God raised him, Jesus. Deus o exaltou ao lugar mais alto. Deus deu exaltou ele, ao Jesus, lugar mais alto. para lugar mais alto. E deu nome sobre todos Todo os nomes. Que em nome de Jesus, quando as pessoas escutam o nome de Jesus, every knee should bow Todo joelho deve se dobrar on heaven and in earth. nos céus e na And terra. every tongue E will toda confess língua that Jesus precisa Christ is confessar Lord. que Jesus Cristo You may not é o want to make him Senhor. your Lord today. Talvez você não quer fazer But Ele one Senhor day, na sua vida, mas um you're dia, gonna fall on your knees. você vai se I don't care curvar how ao tough you Senhor. are. Eu I não don't quero care how saber strong quão you are. inteligente, You're quão gonna forte confess você é, with your mas mouth você vai that He precisar is Lord. confessar que Ele é o Senhor, Because He is Lord. porque Ele é o Senhor. He needs to be Lord of everything in your Ele é o life. Senhor de tudo e de You need tudo to na sua vida. surrender. Então se entregue a Ele, se humilhe a Ele. Today, Hoje surrender. vamos nos humilhar, nos entregar a Ele. Let's give our lives to Jesus. Vamos nos entregar a vida a Jesus. Is He Lord of your conduct? Ele é Senhor das suas condutas, das suas ações. How you act around people? Como você age quando você está com outras Your pessoas. actions and your feelings, do they honor God? As suas ações e seus sentimentos honram a Deus. Is God Lord of your relationships? Deus é o Senhor dos seus relacionamentos. Who are you friends with? Quem são Who seus are you hanging amigos? out with? Quem são as pessoas you que talking você to? conversa, com que você anda? You need to make Him Lord of your Você relationships. precisa fazê-lo Senhor dos seus relacionamentos.
You want a good wife? You want a good husband? Você gostaria de ter uma boa esposa, um bom marido? You need to pray. Então você You precisa need to orar. seek the Lord. Você precisa buscar a Deus. Is God Lord of your time? Deus é o Senhor do seu tempo. What do you do in your free time when you're not at work? O que você faz quando você tem um tempo livre, quando você não está trabalhando? So if you come back from work at 6 p.m. Então se você volta do seu trabalho em casa às 6 horas and da you go to tarde bed at 11 e p.m., você vai só dormir só às 11 da noite, what do you do in that time o period? que você faz durante esse tempo? Do you give a little bit of that time to God? Você dá pouca parte desse tempo para Deus? Will you give 10% of your day to God? Você daria 10% do seu tempo por dia para Deus? Tithing's not just about money. Porque ofertar não significa só dinheiro. Will you give 10% of your heart? Você Will you daria give 10% of your 10% time do seu to God? coração, 10% do seu tempo para Deus? I don't have time. Ah, mas eu não tenho I don't tempo. have time. Eu não tenho tempo. The average person Uma pessoa normal will spend anywhere from 2 to 4 hours a day on this. vai gastar no mínimo 2 a 4 horas. no Wake up celular. in the morning, Nós acordamos de manhã check your messages. e você já olha suas mensagens. And a little bit later I'm going to check my Instagram. E aí um And a pouquinho little mais bit later I'm tarde going to check você my quer Facebook. checar o And seu then I'm going to check Instagram, my TikTok. ver o seu I'm Facebook, looking for ver o seu messages. TikTok, ver as suas Somebody's mensagens. supposed to send me a message that's Ah, important. talvez alguém vai mandar uma mensagem, Somebody's talvez supposed to seja send me a message importante that I isso. need to receive. Ah, vai que alguém manda uma mensagem, eu Maybe preciso I'll olhar. see something on Facebook that Eu will preciso bless ver me. algo no Maybe I'll Facebook que é see something on Facebook interessante. that will help me. Eu preciso ver algo no Facebook que vai me ajudar. I'm going to tell you right now. Mas eu vou te dizer agora, God gave you a Bible. Deus te deu uma Bíblia. God gave you knees to pray. Deus te deu listas para I'm orar. going to tell you right now, if you go in, Eu vou te dizer, And se you'll você start to entrar pray. nesse rio e And começar you'll a start to orar read that Bible. e começar a ler a I Bíblia, promise you inside that eu te Bible, prometo que não vai ser. He's going to give you a Eu te message. prometo que Ele vai te He's dar uma gonna speak to palavra. you. Ele vai começar a transformar a sua vida. It's better than WhatsApp. Ele It's better than Facebook. é muito It's better melhor than que o WhatsApp. Instagram. Ele é muito melhor que o Facebook. Get inside your Bible and start to read, Abra sua Bíblia e comece a because ler. that's where the message is going to heal you. Porque é isso que as mensagens vão fazer That's para where te the message curar. is going to help you. É essa mensagem que vai te curar. Put this down. Coloca isso de lado, o celular. Yes, you can put a Bible app on here. É, você pode até colocar um aplicativo de Bíblia. It's fine. Put the Bible app on there. Tudo bem, coloque um aplicativo. Listen to the Bible. Read the Bible. Ouve, escute a palavra, leia a palavra. Make Him Lord of your time. Mas faça Make dele him o priority. Senhor da sua vida. When you started Faça ele dating, a prioridade da sua vida. when you started dating your spouse, Quando você começou a namorar talvez a sua esposa, you couldn't wait to get to the telephone to call. você não via a hora dela te chamar no You wanted telefone. to text them. Toda hora você wanted to call. queria mandar mensagem, você queria You ligar. couldn't wait to come and see them. Você não podia esperar de ver ela pessoalmente. Are you like that with God? Ah, você está assim com Deus ainda? Is He Lord of your talents? Ele é o Senhor dos seus talentos. Do you use your talents for God? Você usa os seus talentos para Deus. Do you use what God's given you to serve God? Você usa o que o Senhor tem te dado para abençoar e servir a Deus. Listen, I don't know what you've gone through. I don't know where you've been in life. Eu não sei, eu não conheço você, eu não sei o que você passou, o que aconteceu com você. But I know that the river's there. Mas eu sei que há um rio. Ninguém sabe o que você passou. Ninguém sabe Ninguém o que você sabe o passou. que você está passando neste momento. But He chose you. Mas Ele te escolheu. When the world didn't know you, Quando o mundo não te conhecia, when the world didn't accept you, quando o mundo não te He aceitava, chose you. Ele já tinha te when others escolhido. betrayed you, Quando outras He pessoas chose tinham you. te traído, When Ele others te escolheu. slandered you, Quando outros He te wanted caluniavam, you. Ele When te others gossiped escolheu. about you, Quando outros falavam He mal de chose você, you. Ele escolheu você. when others hurt you, Quando outras pessoas machucaram você, when you cried there, quando você estava He cried chorando, with you. Ele chorou He was juntamente there. com você. Ele He estava lá. wants a relationship Ele with you. quer um He's relacionamento asking contigo. you today Ele está te pedindo to get hoje into the river. para chegar Get ao into the rio, river. para entrar no Wash rio, off the mud. para entrar Wash por off the inteiro, sin. para Wash mergulhar off the e hatred. tirar todo o pecado que há em Wash off the você, para unforgiveness. tirar toda a impureza que há em você. The prodigal son made a decision. O filho pródigo tomou uma decisão. I'm going to leave this world. Eu vou sair desse mundo I'm going to my father's house. e eu vou para casa do I'm meu going to pai. my father's Eu house. vou para casa do meu pai. And I know there I can be a servant. E talvez And lá eu I'll vou ser have um servo. food. And I'll have shelter. Lá eu vou ter um lar, lá eu vou ter comida.
when the son made this E decision, quando ele tomou essa decisão, when he made the decision to leave, quando ele fez essa decisão de sair de lá, the father saw him from far o away. pai dele viu ele de longe The voltando father para casa. saw the commitment in his heart to come O home. pai dele viu aquilo que tinha traído ele para voltar. And the father E o ran to pai him voltou e abraçou ele. and grabbed him and hugged him Segurou and ele, kissed abraçou him ele. and put a ring on his E finger. colocou um And he anel em says, I seu love dedo you. e disse, eu The te amo. father washed the mud off of him. O pai dele The father lavou washed the ele sin off of e him. tirou todo o pecado, The father toda a says, lama "Come que into havia my nele. house, E ele falou, vem para minha Because casa, I prepared a meal porque for eu tenho you. preparado uma coisa para I você. prepared a place Tenho preparado for uma you. comida, um lugar Because I para wanted você. you to come home. Então volte Because para I love casa, you. porque eu te Because I amo. love you. Eu te Because I amo. love you. Eu te amo. Come get washed in the river. Venha se Come get mergulhar washed in no the rio. river. Venha se Come get lavar no washed in the river rio. this day. Venha se lavar no rio. Make a decision this day for God. Tome uma decisão hoje para Deus. I need God. Eu preciso de I need Deus. God to help me. Eu preciso de I Deus need para to me forgive guiar. my mother and my Eu father. preciso de Deus para conseguir perdoar os meus I pais. need to forgive someone that betrayed Eu me. preciso perdoar alguém que talvez traiu I need eu. to forgive someone that slandered Eu me. preciso perdoar alguém que fez calúnias em meu nome. I need to forgive those people. Eu preciso perdoar essas And pessoas. God, I need you to forgive me E Senhor, eu preciso que o Senhor me for perdoe people também. that I gossiped about, Pelas pessoas for que eu people falei that I mal, slandered. para as pessoas For que eu people that I caluniei, hurt. para as pessoas que eu machuquei. And God is saying, E Deus está dizendo, Jesus saying, come to me, venha até come mim, to me, venha até mim, because I've got living water. porque eu quero I've te got levar living water. a águas profundas, águas Grupo de vivas. louvor, você pode ver aqui? Grupo de louvor, vou pedir para subir I've got aqui. fresh water. Eu tenho And I água want to give fresca you this fresh water. e eu quero derramar I essa want you água to sobre drink this você. fresh Eu water. quero que você beba dessa água viva, Because I want to heal your heart. porque eu quero curar o I seu want to heal your coração. soul. Eu quero I curar a want to sua heal your alma. spirit. Eu quero curar o seu espírito. And for those that want to get all the way in, É até que você mergulhe e esteja completamente inundado pela água. John Baptist said this. João Batista diz isso. He said, I'm going to baptize you in Eu water, vou batizar você com but the água, one that comes after me, mas aquele que He's virá gonna depois de mim baptize you in the batizará Holy você Spirit and com fire. o Espírito Santo e fogo. and Jesus is standing in a river of fire, E Jesus está ali. and he says, come get in my river. Venha, venha, Let me dizendo, dip you in the venha. river. Deixa eu te Let me colocar no get rio. the Deixa dirt eu te off you. colocar Let me get no the rio past de off of you. vida. Let me get the pain off of Deixa eu you. te tirar Let o you passado. receive the Holy Spirit. Deixa eu te colocar a Let unção you do receive Espírito the Holy Santo Spirit so para que you can você have receba o power Espírito to Santo live e que in você this tenha world. poder. Levanta do pé. Fique em pé no seu lugar. Start just saying yourself right now. Eu gostaria que você orasse aí onde você está. God, Deus, I want you to heal me. eu quero que você cura-me. I want you to clean me. Eu quero que você me limpa. But right now, before we pray this prayer of healing, before we pray a prayer of baptism, Agora, antes de nós orarmos a nossa oração de batismo e de cura, I've got one more prayer to pray. eu tenho mais uma oração para I've got fazer. one more request. Eu tenho mais um pedido, Because I want to hear the angels in heaven celebrate. porque eu quero ouvir os anjos do céu celebrando. You see, there's times in heaven when there's a party. Há algumas situações no céu que há uma festa. It's like a big old churrasco. É como se tivesse um grande And churrasco, all the angels celebrate. porque os anjos todos começam a celebrar. And so right now, Então agora, vou baixar o volume um pouquinho. I'm going to ask a question. If everybody bow your head and pray at this moment. eu vou pedir para todos que estão aqui Close curvarem your sua eyes, bow your cabeça head. e fecharem seus olhos. And I'm going to ask right now, E eu peço nesse momento, if there's anybody right now in the church se há alguém aqui nessa igreja that's never accepted Jesus Christ. que nunca aceitou Jesus e You nunca said, fez you essa know, I don't devoção, have this relationship with e Jesus. que você diz, olha, eu não tenho esse I relacionamento never com made the Cristo. decision to make Jesus my Eu nunca Savior fiz and essa my Lord. decisão de tomar Jesus como o meu Senhor e Salvador da minha vida. Then today, Então hoje, I'm the prodigal son and I want to leave. eu talvez seja o filho pródigo, eu And quero I sair need to desse come mundo. back to Jesus. E eu quero voltar a Jesus. So while your heads are bowed and your eyes are closed, Então, com todos aqui ainda mantendo a cabeça baixa e os olhos I'm going to ask you fechados, right now just to, eu vou te if you want pedir, to accept Jesus, because I'm going to pray this prayer with you. se você é essa pessoa que eu estou falando, eu quero orar com You're gonna você. stay in your Aí seat. onde você está. I want to ask you right now if you just raise your hand. E Slip eu your vou hand te up and look at pedir, me. se você é essa pessoa que Don't quer be servir a scared. Jesus Cristo says, I e call tomar uma all unto decisão, me. eu vou te pedir para levantar a mão onde você If you está. need to accept Jesus and Se you want você a new quer life, aceitar Jesus and you como need to Senhor live e a new Salvador life da with sua God, vida e ter I uma want nova Jesus vida, to come into my heart.
Just e slip your abrir o hand seu up. coração a Jesus, levante sua mão Slip onde your você hand up está. and say, I need Jesus. Levante I sua want mão Jesus. Amen. e diz, eu preciso de Amen. Jesus. Eu Deus vi, abençoe. eu vi. Deus abençoe. É uma abençoe. mão ali. Deus abençoe. Eu vi. Obrigado, Deus. Deus abençoe. O céu está celebrando. Deus abençoe. O céu está em festa nesse Because this momento. morning we had people accept Jesus. Porque nessa manhã a salvação And neste right lugar. now, Então neste pray this momento, prayer with me right now to accept Jesus. ore, se você aceitou a Jesus, ore essa oração comigo nesse Dear momento. Jesus, Diga, Senhor Jesus, I give my life to you. eu entrego a minha vida a Ti. Forgive me of all my sins. Me perdoe de todos os meus Forgive me for all my pecados. wrongdoings. Me perdoe de tudo aquilo que eu fiz. Clean me white as snow. Me lava como neve. Write my name in the book of life E escreva meu nome no livro da vida. so I can live in heaven with you for eternity. Para que eu possa viver nos céus sobre a eternidade contigo. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Right now we're going to pray for healing. Agora eu quero orar uma segunda oração de I need cura. to com get in the você. river. I need to get in the river. De repente você está dizendo, eu preciso I need entrar this nesse living rio. water for my Eu life. preciso dessa água I need viva this na minha living water for my vida. marriage. Eu preciso I dessa need água this viva no living meu water for my casamento, children. na minha I casa, need this living nos meus water to filhos. be on my job. Eu preciso desse rio no meu emprego. Dear Jesus, Senhor Jesus, give me your living water. Senhor, me coloque sobre essa Pour água. out your living water upon me. Coloque essas águas sobre mim, derrama sobre mim. Send the Holy Spirit upon me. Envia, Senhor, o seu Espírito Santo sobre mim. Send the Holy Spirit upon me to help me. Coloque o seu Espírito To clean Santo me. sobre mim para me ajudar, To para me break everything inside me. para quebrar tudo aquilo que está em So that dentro my de mim, life will honor you. para que a minha vida possa pertencer a Today, Ti. Hoje, I decide eu decido to make you Lord of my life. fazer o Senhor Senhor da Not minha just vida. Savior, Não apenas but o Salvador, mas Lord o of everything I Senhor, have. o Senhor de tudo daquilo que eu tenho. Holy Spirit, come. Espírito Santo, Holy vem. Spirit, come. Espírito Santo, Baptize vem. me in your love. Espírito Santo, batiza-me, Senhor. Baptize me in your grace. Me batiza com a sua graça. Fill me with your power. Me encha com seu poder. The power to live a life O poder para The viver uma power to live a vida. life O poder para goes ter uma against the vida. world. Para ir contra o mundo. that you may live me for the purpose Para que o Senhor me that lidere, you call Senhor, me for. ao propósito que o And Senhor the me plans chamou. that you call me E os for. planos e propósitos que o Senhor tem para mim. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Amém.